Fala galera, tudo bem? Eu vim através desse curso mostrar como que você ativa seu primeiro agente de inteligência artificial dentro da seu IA. Então depois que você faz a assinatura com os dias gratuitos, você automaticamente vai cair para dentro da plataforma. Mas como eu vou utilizar uma conta que já tem uma assinatura ativa, para você acessar como assinante é só vir aqui em plataforma que você vai ser redirecionado para a solução. Então quando você assinar, automaticamente você vai cair nessa tela, tá? E aí você conta com 3 passos super simples e intuitivos. Primeiro, a gente vai criar um agente para apresentar para vocês. Eu vou criar um agente de suporte para a IA. Então o nome dela vai ser Lia. Aqui no nome interno é um nome utilizado somente para identificação interna, muito útil para quando existem vários agentes dentro da mesma conta. O nome eu vou colocar de Lia. A forma de comunicar eu vou colocar descontraído com emojis, então ela vai sempre enviar emojis à medida do possível. Um ponto importante é que todos os campos dentro do treinamento e dentro da solução como um todo, você vai ter aqui explicações mais detalhadas. É só clicar aqui em Saiba Mais que ele vai dizer qual é o objetivo do campo, tá? E aí, seguindo com o treinamento, na orientação de comportamento, você vai colocar como que esse agente deve se comportar, né? Então é um dos campos mais importantes dentro do treinamento. Vou pegar uma colinha aqui, tá? Só para exemplificar para vocês. Mas no nosso caso, que é um suporte, o objetivo é criar o cliente de forma clara, rápida e empática, resolvendo dúvidas e orientando sobre produtos e serviços. Então, é só imaginar que você está realmente treinando outra pessoa ali, né? Então você dita aqui como que ela vai se comportar dentro do atendimento. Então nosso objetivo é entender o motivo do contato e resolver o problema com o mínimo de atrito possível, sempre oferecer essas práticas, o passo a passo e de forma bem resumida, né? Então é um campo que você pode colocar e ele serve para qualquer coisa, né? Você pode montar um fluxo do tipo, sempre que chegar um cliente, guie ele, colete informações. Dentro da nossa documentação você vai contar com algum caso de uso, você pode consultar lá também casos de uso de cenários reais de clientes utilizando, né? Os dados de negócio aqui também é outra aba super importante. Eu vou colocar aqui o Void Tech. E aqui sobre o negócio você coloca também um campo totalmente aberto sobre o seu negócio, atendimento, se existe promoção. Então é um campo livre que você coloca qualquer coisa. Aqui são os diferenciais, né? Você pode colocar múltiplos itens. E aí são campos bem mais objetivos que vai deixar o agente ainda mais focado. No nosso caso não faz muito sentido porque é um agente de suporte. E aqui você pode colocar links. Eu vou colocar o da nossa documentação. Então você pode colocar quantos links quiser. E aí cada link colocado aqui, o agente vai fazer uma varredura para se capacitar e, né, conseguir realmente ter o máximo de conhecimento ali sobre o seu negócio. Você pode colocar também documentos em PDF. É muito útil para quando você tem um catálogo de produtos, quando você tem um cardápio, enfim, tudo que você colocar vai ser utilizado como fonte de conhecimento do agente, tá? O outro campo é o de desempenho, que você pode fazer configurações para ele desempenhar da forma que você bem entender e da forma que você acha melhor, tá? Então, se ele responde de forma mais detalhada, né? Então, muito útil quando você quer que o agente responda, né, com o máximo de detalhes, ou caso você queira que ele seja bem mais objetivo e responda de forma oculta, né, para não ficar cansativo para o teu cliente. E aí, se responde baseado no conteúdo, é muito interessante quando se você quer também mais objetividade, no sentido de o agente não alucinar ou falar de outros assuntos que não tem relação com o seu negócio, né, caso venha a entrar nessa situação. Se ele reage mensagem ou não, isso aqui é muito específico, né, pro WhatsApp, então ele vai reagir com emojis aleatórios no momento que um contato chega ou quando ele se qualifica. Se o atendimento é totalmente pausado pelo agente após a qualificação, né, então vou mostrar daqui a pouco como que você cria gatilhos de qualificação para qualificar o cliente. E aí, quando o agente identificar que ele está qualificado, ele não vai mandar mais mensagem caso o contato volte a falar alguma coisa. Ele cita o nome do contato ou não, também é muito útil para o WhatsApp, né? Porque nem sempre você quer que o agente cite o nome, porque às vezes muitas pessoas colocam nomes bem aleatórios, né, no WhatsApp, então às vezes pode ficar um pouco confuso e estranho durante o atendimento. Que é o de follow-up. No nosso caso de suporte não faz sentido configurar, mas eu vou mostrar para vocês como funciona para ficar claro, tá? Então aqui, follow-up são mensagens que o agente cria de uma forma que ele vai tentar converter o usuário, né, a fazer uma compra. É muito útil no cenário de vendas, quando alguém vai e depois some. Então você consegue configurar quantos envios pode enviar. Vou colocar aqui só de exemplo 3. O intervalo entre envios, né, em horas, então eu quero que seja enviado 3 mensagens de 2 em 2 horas. E aqui quem é o alvo, né? Se você envia somente para os contatos qualificados, somente para os contatos que estão com a gente, ou envia para ambos, né? Lembrando que aqui o agente vai ter a inteligência de priorizar aqueles que têm mais potencial de compra. Aqui é o nível de inteligência que ele vai usar, né? Então no caso seria o LLM, o 4.mini e o 4.1, você escolhe, isso vai consumir seus créditos. O formato da mensagem, se ele envia texto, áudio aleatório, então o cliente vai ficar recebendo ali esses follow-ups, né, durante o tempo que você configurou. Aqui é um campo se você está ciente dos riscos, porque dependendo do usuário ele pode não gostar, né, porque é uma mensagem proativa, e ele pode marcar como spam, e aí a seu IA fica totalmente isento de banimento do número. E se envia somente horário comercial para evitar mandar de madrugada ou horários que não são horários comerciais, tá? E aqui você consegue ver o exemplo como ficaria esses envios. Então eu não vou aplicar, porque não faz sentido pra gente. Aqui são os gatilhos de qualificação. Isso aqui é de extrema importância para quem quer ter um funil de vendas mais objetivo, né? Então você pode colocar gatilhos
para o seu time comercial ou seu time de suporte ou qualquer coisa, vá nos leads, né, que já estejam qualificados, priorizando eles. Então aqui no nosso caso eu vou colocar quando o usuário quiser falar com um humano, certo? Isso aqui é um gatilho de qualificação. Quando ele enviar foto ou evidência do problema, né? Então, sempre que ele enviar uma foto ou evidência do problema, automaticamente esse contato vai ser qualificado. E a técnica de persuasão também é muito bom no cenário de vendas. Você consegue colocar aqui técnicas que a gente vai usar para tentar vender ali o seu produto. No nosso caso não faz sentido, então não vou habilitar nenhum. Aqui é o modo de atuação, como que ele vai, né, atuar durante o atendimento. E aí você escolhe a LLM entre a GPT 4.1 e o GPT 4.1, que são as melhores do mercado. E aí cada um vai consumir mais créditos. Qual a diferença entre eles? O 4.1 vai ser ainda mais humanizado, mas não significa que o 4.1 mini seja ruim, tá? Aqui é o formato de resposta, né? Existe a capacidade de enviar só texto, né? Então a gente vai responder só em texto para qualquer tipo de mensagem. Ele vai responder em texto ou áudio de forma aleatória, então existe uma randomização para enviar de forma totalmente aleatória. Ele responde só com áudio na primeira mensagem, com áudio na primeira mensagem, então sempre na primeira mensagem ele vai responder com áudio, ou ele responde sempre áudio quando é enviado um áudio, né? E aí fica bem flexível para você escolher da forma que preferir. Se divide a mensagem em mensagens longas, né? Às vezes se divide as mensagens longas, às vezes quando a gente enviar uma mensagem longa ele divide, aí fica ainda mais humanizado. Se você quer que ele divida em 5, 10, 2, você escolhe, fica totalmente aberto. O limite de interações, né? Muito importante para não consumir muitos créditos. Muitas pessoas acabam limitando a quantidade de interações do agente, e sempre que chegar nessa limitação, o agente é automaticamente qualificado para alguém do seu time atender o cliente, tá? Então eu vou colocar aqui 20 interações no máximo. O tempo de resposta que ele vai responder, você pode configurar até 1 minuto. Isso é muito útil quando os clientes mandam mensagens espaçadas, né? Então tem clientes que mandam uma mensagem, aí demora alguns segundos, manda o outro, e aí o agente espera, né, dependendo da sua configuração, para ele iniciar o processamento e enviar a resposta. Então o mais indicado é entre 20 a 30 segundos. Aqui é o fuso horário do seu negócio. Aqui é agendamento, vai ter um próximo vídeo explicando especificamente sobre agendamento, senão vai ficar muito longo. E ações de inatividade, o que isso significa? Ações de inatividade, o que vai acontecer com o atendimento depois de um certo período. Então, depois de 5 dias, aqui nesse caso, depois de 5 dias, não tiver mais nenhuma resposta do contato que está em atendimento com algum humano, ele vai ser resolvido ou não resolvido. E aqui, quando tem 5 dias sem resposta ali com o agente, também é a mesma coisa. Isso é muito útil para evitar ficar com muita informação suja no nosso CRM aqui, que também vai ser mostrado em breve, tá? E aí, as intenções. Também vou mostrar no outro vídeo. Aqui é uma forma de você conseguir enviar mídias, né, como vídeo, áudio, pré-gravados, textos, tudo baseado em intenções do usuário. E eu vou tentar salvar, espero que eu não tenha esquecido nenhum campo. Ó, esqueci o formato da resposta. Aqui, bota para responder por texto. Beleza, salvei. Agente criado. E aí aqui eu posso testar, antes mesmo de seguir o passo a passo, eu posso ir testando aqui o atendimento, tá? E aí você vai testando como que o agente está desempenhando e você consegue ver as capacidades habilitadas, né? Então aqui mesmo você consegue ver quando ele for qualificado, simulando realmente um atendimento. Ele seria classificado como um frio, então é um ponto que eu acabei esquecendo de comentar. Baseado naqueles critérios de qualificação, ele também consegue dizer se um contato está frio, morno ou quente. Então, sempre que ele se tornar quente, ele está qualificado. Agora, ele pode variar entre frio e morno, ali para você conseguir filtrar os atendimentos, mesmo conversando com a gente. Isso é muito útil para você ter as classificações ali e talvez direcionar para um atendente humano quando você achar melhor, tá? E aí, ó, tá vendo que aqui o agente está guiando baseado no como eu treinei o comportamento. Ó, tá vendo? Como ele falou, eu quero falar com o humano e tá configurado para ser um gatilho de qualificação, ele seria jogado para fila e seu time poderia atender, tá? Então, beleza. E aqui eu vou conectar o canal, né? Aqui você pode escolher os canais, a gente trabalha com muitos canais, os principais de atendimento hoje, então você pode escolher entre o WhatsApp QR Code, que é muito parecido com o WhatsApp Web, você simplesmente conecta com o QR Code através da API oficial. A API oficial, vale lembrar que é um pouco mais burocrático, a Meta precisa avaliar a sua empresa, então eu vou deixar também para um próximo vídeo. O Instagram, você também consegue configurar o Instagram, vincular o seu agente e no seu site também, tá? Então aqui eu vou passar essa parte, mas vamos considerar que existe um canal conectado, né? E aí, por último, você precisa vincular uma conexão.
que seria esse vínculo? É você ligar o agente com a conexão conectada. Então você vem aqui, escolhe qual é a conexão, ó. Aqui tem algumas já conectadas. Então eu vou conectar aqui no Instagram, VoidTech. Onde o agente deve responder, se é só nos comentários, se é só mensagens no direct ou em ambos. E aqui é outro ponto importante, qual é o tipo de gatilho para a Lia ser ativado, né? Então ela pode responder todas as mensagens que chegarem, por dia ou horário, você pode selecionar quais horários a Lia vai responder, por palavra-chave, então qual a palavra-chave que vai ser utilizada para a Lia ser ativado, ou somente na primeira mensagem, então vai muito depender do seu negócio. Ali especificamente eu vou colocar para responder todas as mensagens 24/7.